Graça e paz, meus queridos estudantes de teologia, vocês que são iniciantes, não é isso? Você tem acompanhado aí, estamos aí para mais uma aula, essa é a aula 19, amém? E vamos falar sobre o Deus Trino, ou seja, a Santíssima Trindade, ok? E você sabe, nós estamos estudando o nosso famoso livro de Mayan Pilma, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um best-seller da editora Vida, que este ano completa 50 anos em que foi escrito. E tem sido aí, o livro tem abençoado muitas pessoas, somente aqueles que estão começando na fé. Eu me lembro que no início da minha caminhada eu conheci esse livro e já li ele 2 vezes. Eu estou estudando com vocês, então eu estaria lendo pela 3ª vez. Um livro muito bom, bem claro, bem didático, ok? Nós vamos lá para a nossa 3ª aula. Se você tem o livro, tem acompanhado a gente aí, abra na página 76, lá no 2º parágrafo, que vai falar sobre o Deus Trino. E diz assim: a doutrina declarada. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Isso poderia suscitar a pergunta: como Deus poderia ter comunhão com alguém antes que existissem as criaturas finitas? A resposta é que a unidade divina é uma unidade composta, havendo nessa unidade realmente 3 pessoas distintas, cada uma das quais é a divindade, e que, no entanto, cada uma delas está sumamente consciente das outras 2. Assim observamos que havia comunhão antes que fossem criadas quaisquer criaturas finitas. Portanto, Deus nunca esteve só. Não é o caso de haver 3 deuses, pois todos 3 são independentes e têm existência própria. Os 3 cooperam unidos para um mesmo propósito, de maneira que, no sentido pleno da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. No entanto, em cada uma dessas operações divinas, os 3 estão presentes. O Pai é preeminentemente o Criador, contudo, o Filho e o Espírito são cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente Redentor, contudo, Deus Pai e o Espírito Santo são pessoas que enviam o Filho para que este redima a humanidade. O Espírito Santo é o santificador, contudo o Pai e o Filho cooperam nesta obra. Então, para início de conversa, nós podemos afirmar que a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina sim complexa, paradoxal até, como entender 3 pessoas distintas, mas uma só substância, uma só essência, um só Deus. Parece que nossa mente tem dificuldade de compreender isso, mas é uma verdade exarada nas Escrituras Sagradas, ok? A nomenclatura Pai, Filho e Espírito Santo aparece assim essa fórmula nas Escrituras, mas nós não devemos entender, por exemplo, que o fato do Espírito Santo aparecer em último nessa ordem, de que ele seja menor do que o Filho, ok? O Espírito não é menor do que o Pai não é maior que o Filho não é menor que o Pai, o Filho não é menor que o Espírito, né? Por exemplo, as Testemunhas de Jeová é um grupo religioso que nega a divindade de Jesus. E por negar a divindade de Jesus, eles vão usar os textos clássicos para poder dizer, tá vendo? Se Jesus fosse Deus, ele saberia essa questão. Por exemplo, a questão de que Jesus fala que o Filho, né, nem o Filho, nem os anjos sabem a que hora, né, ninguém sabe a que hora o Filho do homem voltará. Nem os anjos sabem, somente o meu Pai que está nos céus. Então eles pegam essa declaração de Jesus ali para afirmar que Jesus não é Deus. Se ele fosse Deus, ele saberia. Esquecendo-se que, Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer
que ele, ao assumir a sua forma humana, ele abre mão, não de ser Deus, mas de parte de seus atributos. Por exemplo, assumindo a forma humana, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, abre mão, por exemplo, do seu atributo de onipresença. Se ele assume a forma humana, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim como ele fazia antes de encarnar. Então ele abre mão, por exemplo, de parte do seu conhecimento. Ele abre mão, enquanto está nessa terra, de parte da sua onisciência. Logo, você conseguirá então ouvir essa declaração de Jesus dizendo: o filho não sabe. Jesus não estava mentindo, porque ele, ao assumir a forma de servo, de homem, ele abriu mão de determinados conhecimentos. Então, de fato, ele não sabia. Só que quando você vai estudar a oração sacerdotal de Jesus, lá em João, capítulo 17, o capítulo inteiro, você vai perceber que Jesus ora o seguinte ao Pai: Pai, faça com que eu volte a ter aquela glória que eu tinha antes. Aquela glória que eu tinha antes contigo. Ou seja, antes de eu assumir a forma humana, ele tinha a glória, todos os seus atributos estavam em plena atividade, podemos assim dizer. Então Jesus, naquela oração sacerdotal, ele estava se preparando para morrer, ressuscitar e voltar a ter a glória, voltar a ter o conhecimento de todas as coisas que ele havia aberto mão na sua encarnação. Então, algumas declarações que Jesus fala enquanto o verbo encarnado, enquanto andou por esta terra, são declarações de Jesus, sabe, tendo aberto mão de parte dos seus atributos. Não confunda, ele não abriu mão de ser Deus. Jesus em nenhum momento deixa de ser Deus. Enquanto 33 anos ele viveu aqui como homem, em nenhum momento. É uma heresia você dizer isso, que Jesus, ele enquanto ele andou sobre as águas, ele era Deus. No momento que ele sentiu fome e no momento que ele chorou, era Jesus o homem que estava chorando ali. Quando você diz isso, você está cometendo uma heresia, você está separando as naturezas. Jesus é composto de duas naturezas, humana e divina, 100% homem e 100% Deus. Então, é uma heresia quando você separa as naturezas, ou quando você anula uma das naturezas. Em nenhum momento, nesses 33 anos sobre a terra, Jesus deixou de ser homem, ou deixou de ser Deus. No momento que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, eu percebi ali que Jesus deixou de ser Deus, porque Deus não morre. Não, Jesus continuou sendo Deus. Quem ensinava essa heresia de que Jesus deixou de ser Deus na cruz do Calvário eram os gnósticos. Portanto, a ortodoxia ensina sim que Deus morreu nesse sentido. Na semântica da palavra que Jesus não deixa de ser Deus, então podemos dizer que Deus morreu. É uma palavra, uma declaração forte e estranha aos seus ouvidos, porque você entende que a definição da palavra Deus é espírito, então o espírito não morreria. Só que na semântica, na terminologia da teologia, da ortodoxia, Jesus não deixa de ser Deus quando morre. Ele vai para a cruz como Deus, morre na cruz como Deus. Então Deus morre, nesse sentido da semântica da palavra. Então teologia tem muito de filosofia. É estranho a alguns ouvidos no primeiro momento, mas se você disser que Jesus deixa de ser Deus no momento da sua morte, você comete uma heresia gravíssima. Então, queridos, a doutrina da Santíssima Trindade é complexa, mas com o tempo a gente vai pegando. Ok? Então, o Filho não é e nunca foi maior nem menor que o Pai nem o Espírito. O Filho é igual ao Pai, igual ao Espírito. Ok? Certo? Muito bem. Diz mais aqui: a Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova, pois tomou sobre si a natureza humana e recebeu um novo nome, Jesus. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, isto é,
como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Mas ao mesmo tempo, os três trabalham juntos. O Pai testificou do Filho, em Mateus 3,17. O Filho testificou do Pai, em João 5,19. O Filho testificou do Espírito Santo, em João 14,26. E mais tarde, o Espírito Santo testificou do Filho, em João 15,26. Parece difícil compreender tudo isso? Não poderia ser de outra maneira, visto que estamos tentando explicar a vida íntima do Deus Todo-Poderoso. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada e não doutrina concebida pela razão humana. De que maneira poderíamos aprender acerca da natureza íntima da divindade, a não ser pela revelação? É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É justamente aí que aceita testemunho de Jeová, acusa nós evangélicos cristãos dizendo: a Trindade não existe. Aí você fala assim: por que não existe? Porque não está na Bíblia. Tantas terminologias teológicas não estão escritas na Bíblia, mas são verdadeiras. Sim, a palavra Trindade foi sistematizada, foi formulada pelo pai da igreja, Tertuliano, no século II da era cristã. Sim, essa é um termo teológico, mas não significa que não seja uma realidade esta doutrina. É uma doutrina verdadeira. A terminologia Trindade não está na Bíblia, mas certamente é uma verdade. É como a palavra livre-arbítrio. Ela não está na Bíblia, mas você vê a Bíblia permeada de personagens bíblicos tendo que fazer escolhas, tendo que tomar decisões, decidir. Ali Deus permitindo que eles exerçam a livre agência ou o livre arbítrio, na verdade. Muito bem. Diz assim: mas o planeta Júpiter... É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Trata-se de uma expressão teológica que surgiu no século II para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber esse nome. E a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. Alguma dificuldade para você entender isso? Claro que não. Somente os TJs fizeram uma lavagem cerebral na mente deles, e eles recebem aquele ensinamento e eles negam muitas doutrinas fundamentais da fé cristã. Tanto é que eles não são testemunhos de Jesus, eles são testemunhos de Jeová. Já começa errado aí, porque Atos 1,8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas. Quem disse isso? Jesus. Muito bem. A doutrina definida. É fácil compreender porque a doutrina da Trindade frequentemente não foi bem compreendida nem bem explicada. Era muito difícil achar termos humanos que pudessem expressar a unidade da divindade e, ao mesmo tempo, a realidade e a distinção das três pessoas. Ao acentuar a realidade da divindade de Jesus e da personalidade do Espírito Santo, alguns escritores corriam o perigo de cair no triteísmo, que é a crença em três deuses. Nós não somos triteístas, nós somos teístas, certo? O triteísta crê em três deuses, é um politeísta. Nós somos teístas. Teístas. É a crença no Deus único da Bíblia, certo? Muito bem. O triteísta crê em três deuses. Nós não somos triteístas. Triteísta. Nós não somos triteístas, ok? Muito bem. Outros escritores, ao acentuar a unidade de Deus, corriam o perigo de esquecer-se da distinção entre as três pessoas da Trindade. Este último erro é comumente conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, a qual postulava que Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente três aspectos ou manifestações de Deus. Ok? Esse erro ocorreu muitas vezes na história da igreja e existe até hoje. Todas as vezes, né, que o indivíduo ensina que Deus se manifesta de três formas, e esta é uma heresia chamada
Sabelianismo. O bispo Sabélio, nos primórdios da igreja, trouxe essa heresia. Em 2000 anos de história da igreja, as pessoas sempre confundem isso, sempre voltam a ensinar esse tipo de heresia, sabe? O sabelianismo vai dizer que Deus se manifesta de três maneiras. Não, não é dessa forma. Se esquece de distinguir as três pessoas. São três pessoas, uma só substância. Não é uma substância que se manifesta de três maneiras diferentes. Não, não. Isso você cai. Você percebe como é fácil você cometer ou dizer heresias quando vai falar da Trindade? Tem que ter muito cuidado. O sabelianismo é claramente uma doutrina antibíblica e não deve ser aceita, por causa das distinções que a Bíblia faz entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai ama e envia o Filho. O Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede junto ao Pai. Se, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito são apenas um Deus sob diferentes aspectos ou nomes, então o Novo Testamento é uma confusão. Por exemplo, a leitura da oração intercessória, João 17, pressupondo que o Pai, Filho e Espírito fossem uma só pessoa, revelaria o absurdo dessa doutrina do sabelianismo. Pois eu me dei autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que eu me dei. Ou seja, é como se o Filho estivesse orando para si mesmo. É um absurdo essa doutrina. Eu me glorifiquei na terra. E está colocando aqui, substituindo, como se Jesus estivesse falando de si para si mesmo. Eu me glorifiquei na terra, completando a obra que me dei para fazer. E agora eu me glorifico junto a mim, com a glória que eu tinha comigo antes que o mundo existisse. Percebe? Não. São pessoas distintas. O Filho dialogando com a pessoa do Pai. Como a doutrina da Trindade conseguiu evitar o deslocamento para os extremos, nem para o lado da unidade, sabelianismo, nem para o lado da triunidade, o triteísmo. Como? Pela formulação de dogmas. Isto é, as interpretações que definiram a doutrina e a protegeram contra o erro. O seguinte exemplo de dogma acha-se no credo de Atanásio, formulado no século V. O que o credo de Atanásio diz? Adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Pescou? Já sublinha aqui. Adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Três pessoas distintas. Uma só essência, uma só substância. Ok? Tem a minha caneta. Ok? Diz mais aqui, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Não se pode dividir, nem confundir. A obra do Pai é uma, do Espírito é uma, do Filho é outra. Não foi o Espírito que enviou o Filho para morrer, foi o Pai. Se você disser que foi o Filho que enviou Jesus para morrer, você comete heresia. Você está cometendo sabelianismo. Complexo? Talvez. Mas é importante você iniciando a partir do começo para estudar sobre esse tema, que aparentemente parece ser complexo. O fato de você ser iniciante no estudo de teologia não significa que você não tenha a capacidade de se aprofundar ou que não deva se aprofundar em temas complexos como esse. Temos que partir sim. Pois a pessoa do Pai é uma, do Filho é outra, do Espírito Santo é ainda outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, glória igual e majestade coeterna. Vamos sublinhar aqui, glória igual e majestade coeterna. Perfeito? Vamos supor, imagine um avião. Um avião tem o piloto e o copiloto. Certo? O que é mais importante? Depende. Ambos são importantes. Porque se o piloto vier a passar mal, vier ter uma indisposição, ou vier até a falecer, horas viajando, 10, 11, 12 horas, ter um infarto e morre, quem assume o avião? O copiloto. Portanto, o copiloto está preparado para qualquer emergência assumir o avião. Então, existe o piloto e o copiloto. Então, as pessoas, fazendo essa analogia, as pessoas da Santíssima Trindade têm a glória igual e a majestade coeterna. As pessoas são distintas, mas são coeternas.
Diz mais aqui no credo de Atanásio, credo atanasiano. O que o Pai é, o que o Pai é, o Filho e o Espírito Santo também são. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito é incriado. O que o Testemunho de Jeová diz? Que o Filho não é Deus, que ele foi criado. Certo? Quando diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, se referindo a Jesus, né? No princípio era o Logos, o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, lá na Bíblia multidilacerada, da tradução perniciosa e maligna, que é a tradução Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que fizeram uma tradução perniciosa para dar ênfase às falsas doutrinas deles. Então eles, ao invés de traduzirem e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, eles colocam, né, lá na tradução deles, dizendo, tá dando para ver aí? Dá, né? Eles colocam, e o verbo, está escrito, e o verbo estava na Bíblia, era Deus, certo? Declarando claramente que Jesus é Deus. Só que na Bíblia deles foi traduzido assim, e a palavra, porque o termo logos você pode traduzir por verbo e pode traduzir por palavra. Ok, até aí ok. Essa tradução está correta para logos, ok. E a palavra, mas aí vem a heresia. Era, aí eles colocam entre colchetes a palavra fecha colchete. Era um Deus, com D minúsculo. Meu Deus do céu. Pescou aqui o tanto de perniciosidade, malignidade e heresia? Porque eles não acreditam na divindade de Jesus, se não creem que Jesus seja o Filho de Deus. Então eles precisam justificar essa heresia dentro de uma Bíblia, que é a Bíblia, a tradução totalmente dilacerada deles. Então eles vão dizer, e a palavra era eles criaram essa expressão, não existe no original, então eles tiveram que colocar entre colchetes, está lá na Bíblia deles, João lá. Era Deus, ainda coloca uma referência a Jesus, dizendo que ele era um Deus, e o colocam com D minúsculo, para negar e dizer que Jesus não é igual, não tem a mesma glória, e não é um ser divino. Então, temos aí uma seita perigosíssima, chamada as Testemunhas de Jeová, que negam a divindade e simplesmente também negam esses credos. Eles vão dizer que esse credo, que essa confissão de Atanásio é o credo que a igreja romana criou para dizer que Jesus é Deus. Eles negam isso, né? Equivocadamente. Ele diz mais aqui. Então o Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito é incriado. Ou seja, todos eles tiveram participação na criação. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ok. E não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três seres imensuráveis, mas um incriado e um imensurável. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três seres onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a verdade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. Nós não adoramos três deuses, nem três senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede apenas do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho.
Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas é procedente. Olha, pegou isso? Há, portanto, um pai, não 3 pais. Um filho, não 3 filhos. Um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E na Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor. Coloque isso no coração. Não tem primeiro nem último, nem maior nem menor. São iguais, coeternos. Mas as 3 pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade quanto a Trindade na unidade devem ser adoradas. Então, por exemplo, no texto de Hebreus que diz que o Filho de Deus deve ser adorado, os testemunhos de Jeová traduziram lá, que ele deve receber homenagem. Entendeu? A tradução sempre desonesta, tentando negar a divindade de Jesus. Porque já que eles não creem na divindade de Jesus, que Jesus seja Deus, o eterno como Pai, eles precisaram trocar descaradamente a tradução, ao invés de dizer que Jesus deve ser adorado, que Jesus deve receber homenagem. Mas isso também é uma falácia. Porque os testemunhos de Jeová, se você sabe, eles proíbem até mesmo aniversário, festa de aniversário, cantar parabéns para você. Eles proíbem a homenagem, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, cantar parabéns para eles, quando eles estão comemorando, completando mais um ano de vida. São hipócritas, são falsos e são falaciosos. Se eles proíbem, né, a homenagem à sua mãe, ao seu pai, quanto mais homenagem a um ser que eles dizem que não é Deus. Mentirosos. Então, é uma das seitas mais fáceis de você refutar na Bíblia, é o testemunho de Jeová. Né? Então podemos sim adorar o Pai, você pode render adoração ao Filho, você pode render adoração ao Espírito, porque são 3 pessoas, mas um só Deus. Ok? A declaração acima pode parecer-nos complicada por tratar de pontos sutis, mas nos dias dos primórdios do cristianismo demonstrou ser um meio eficaz de preservar a declaração correta sobre verdades tão preciosas e vitais para a igreja. Amém? Então a gente fica por aqui, mais uma aula falando sobre a Santíssima Trindade. Na próxima aula, na aula 20, vamos falar sobre esta doutrina comprovada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deixa marcadinho aí, ó. Paramos lá no final da página 79. E até a próxima aula. Compartilha esse vídeo com seu amigo, no grupo de Facebook, grupos do WhatsApp. Recomenda aí, diz, o pastor lá está ministrando aula de teologia para iniciantes. Bênção para nossas vidas. Amém? Até a próxima.